O estudo de línguas não pode ficar restrito à tradução. Compreender outra língua é partir de um princípio que essa língua alvo está dentro de um contexto cultural. Esse contexto cultural é diferente. Muitas vezes dentro do próprio país, a mesma língua pode ter contextos culturais diferentes, né? Quem é brasileiro e estuda sabe disso, como é. Mas e quando culturas tão diferentes que cruzam o oceano convergem? O que que acontece? Essa semana saiu um artigo interessantíssimo sobre sobre o povo tupinambá. Na verdade, a frustração do povo tupinambá. Tá aqui o Guardian, foto maravilhosa, Brasil. Indigenous leaders frustrated, olha só, frustrated, despite Cloak's return to Brazil after 300 years. Foi escrito pelo Tiago Rogério. O que aconteceu foi que a Dinamarca devolveu, né? Eles colocaram, né? Returns no sentido de retornar, devolveu, gave it back, né? Um dos artefatos, né? Que é essa cloak, essa capa aqui, ó, sagrada há mais de 300 anos havia sido levada, né? Então a Dinamarca ela devolveu esse artefato. Você vê hoje, é hoje mesmo, 16 de julho, terça-feira, quando estou gravando isso aqui. Mas os líderes tupinambás dizem que eles não puderam realizar, performing os rituais necessários para receber essa relíquia sagrada. Então, saca só esse artigo, é muito interessante, né? O que deveria ser uma ocasião de celebração para os Tupinambá de Olivença, o povo indígena, né? A tão esperada reunião com essa capa, essa vestimenta sagrada que foi levada do Brasil more than 3 centuries ago, mais de 300 anos, has returned into a moment of frustration. Oh, returned, no, but turned into a moment of frustration. Então a gente vê que o National Museum do Rio de Janeiro anunciou que recebeu o artefato, which is more than 300 years old, mais de 300 anos, né? Recebeu do National Museum, Museu Nacional da Dinamarca. Mas os líderes tupinambá reclamaram que não puderam realizar os rituais necessários para receber a relíquia, considerada sacred. Yes. Ele está feliz. I'm happy because the cloak has returned to Brazil. But I'm sad because there was a lack of respect. Houve uma falta de respeito com o povo tupinambá e nossa ancestralidade, disse o líder tupinambá, né, cacique Jamopoti Tupinambá, 62 anos de idade. Qual que é essa falta de respeito? Vamos ver aqui. Nossa, coisa linda. Paz. Ah, isso aqui é tirado do texto, eu já li. Aí resolvi gravar. O outro não tem, né? Uma legenda que tem. Aqui, curioso, é o que eu estava falando. Entender uma língua tem que partir do princípio de tentar compreender o que é dificílimo. É muito mais difícil entender a cultura alheia do que a língua. Curioso isso, né? Estão tratando o cloak as an object, como se fosse um objeto. Mas para eles, para o povo tupinambá, é um ancião, é um ancestral, é parte da família. It's an elder, disse o cacique. Ah, cacique.
The first woman in her community to become a... Ah, Jamopoti foi a primeira mulher da sua comunidade a se tornar cacique. Ah, e estão aqui em 3 cidades da Bahia. Ok. Ah, Jamopoti, Tupinambá é uma cacique. Olha que bacana. O artefato, made with about 4,000 red feathers, 4.000 penas red of the scarlet ibis bird. Yes, like a small flamingo. Foi aqui, ó. Foi, aí usou inventoried, foi tomado, foi levado pela Dinamarca em 1689. Alguns acreditam que foi levada do Brasil 50 anos antes, né? Mais ou menos. Então, por volta de 1639. My mother used to say her grandfather and great grandmother told her that. Então, a mãe da cacique dizia que quando o avô e o bisavô disseram a ela que a peça foi levada, a vila, the village weekend, enfraqueceu. Interesting thing. Weak, fraco. Weekend, enfraquecer. Weekend, enfraqueceu. Yes. E acreditavam que um dia ia voltar para fortalecer a aldeia, a vila, né? Não vou usar a vila, não, é aldeia. Se eu fosse traduzir, eu não ia traduzir isso por vila, ia traduzir mesmo por aldeia. Aldeia enfraqueceu. O retorno da relíquia de volta ao lar se deu em 2000, começou em 2000, quando o National Museum, o Museu Dinamarquês, emprestou para uma exibição em São Paulo. E a mãe da cacique, Nivalda Amaral de Jesus, a Motara, visitou a exibição e exigiu seu retorno ao Brasil, né? É legal esses hiperlinks, né? Você clica lá e, bom, a gente vê aqui que isso saiu na Ilustrada, né? Publicado na Folha de São Paulo. Ok? Quem quiser, entra lá no Guardian, clica aí, vou deixar o link embaixo e pode ir através dele encontrar aqui, né, a ilustrada. E aí o que aconteceu? A Motara, mãe da cacique, faleceu em 2018. E aí a revista Piauí trouxe, retomou essa questão em 2021. Legal aí agora. Tá a Piauí aqui, longe de casa. Fascínio, a dor e os equívocos em torno dos mantos tupinambás na Europa. Você vê que é plural, mantos. Ok? Então tá aí uma matéria bem interessante, muito, ó, só o tamanho, né? Escrito pela jornalista Elisângela Rocha. Ok? Então fiquem à vontade também para se aprofundar no assunto, né? Mas até então, aí depois, apenas no ano passado, que o Museu Dinamarquês, Danish, finally announced it would donate the artifact to Brazilian counterparts. Finalmente iria doar, né, ia retornar, ia devolver. Não foi isso que eles falaram, né? Mas iriam doar o artefato, é o que está aqui, né? A contraparte brasileira, ou seja, para o Museu Nacional, né? Então, o Museu Nacional do Rio de Janeiro e disse, de acordo com a cacique, disse que ele estava comprometido a informar os tupinambás dos passos em relação à repatriação da relíquia. Mas a comunidade indígena só foi informada 4 dias depois da chegada da peça. Continua a cacique. Quando você encontra um mais velho, um ancião, você pede a sua bênção. Era isso que queríamos fazer com o nosso ancestral. Assim
que ele chegasse em solo brasileiro. Queríamos realizar nossos rituais com canções e incenso usando nossas ervas. Seria um special moment para fortalecer a nossa identidade, disse a chefe. Depois que essa reclamação, né, da Tupinambá ficou público, né, o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, postou no X que seria uma ilusão achar que uma questão dessa não haveria, não traria controvérsias, né? É, disse que a peça estava no manto, estava peça, o manto sagrado estava num país com condições climáticas muito diferentes por pelo menos 350 anos, né? E precisava de um período de adaptação para a sua segurança. A cacique disse que depois dessa reclamação, né, o museu os convidou para visitar o artefato nas semanas seguintes, né? E amanhã, na quarta-feira, os líderes e anciões do povo Tupinambá irão se encontrar e decidir se e quando irão para o Rio, né? O Museu Nacional ainda está em reconstrução depois do fogo, que destruiu sua coleção quase completamente em 2018. Vocês se lembram disso aqui, ó? A reabertura está agendada para 2026, mas esse manto Tupinambá vai ficar à mostra lá já no next month, mês que vem, numa sala de 100 metros quadrados adjacente ao museu, né? Uma reportagem publicada em 2018 mostrou que 10 outras, outros mantos Tupinambá estão espalhados por museus da Europa. 4 deles no Museu da Dinamarca, né? E não há nenhuma indicação de se ou quando eles serão devolvidos ao Brasil. Achei muito relevante essa reportagem, né? E quis compartilhar aqui com vocês no meu canal, né? Fazia um tempo que eu não fazia isso, mas é uma coisa que eu curto muito fazer. Eu leio muito, recomendo para todos aqueles que querem aprender inglês. A melhor maneira que eu conheço é praticando, né? E a gente aproveita para ter esse contato cultural, né? E aqui vendo no artigo do Guardian esse falando sobre o povo tupinambá em inglês, né? Acho eu isso uma riqueza, né? Fico feliz de poder compartilhar aqui com vocês. Valeu, guys. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quem quiser ter uma prática pessoal comigo, pode entrar em contato no direct, Instagram, Facebook. Valeu? É isso. Um abraço aí a todos.